Olá! Se você chegou até nesse vídeo, provavelmente é porque o tema do luto, o tema da perda de um ente querido, interessa para você. Pode ser que você tenha sofrido a perda de um ente querido recentemente e está buscando na internet entender o que está acontecendo com você, não é mesmo? Inclusive, faço o convite, se esse é o seu caso, aqui você pode se inscrever no canal que tem muito conteúdo apenas sobre luto após a perda de um ente querido, tá? E durante as suas andanças aí pela internet para entender o que está acontecendo com você, muito provavelmente você deve ter se deparado com a teoria das fases do luto, não é mesmo? Às vezes a gente lê algum artigo, vê algum conteúdo e sempre meio que virou automático a associação luto, fases do luto, não é mesmo? Quer exemplo dessas fases do luto? É a teoria da Elizabeth Kubler-Ross, que é uma psiquiatra maravilhosa, muito humana, que propôs uma teoria dela em que ela discorre sobre 5 estágios aí durante o processo de luto que a pessoa que está vivenciando um luto pode ou não passar por esses estágios, que são a negação, a raiva, a barganha, a depressão e, por fim, a aceitação. E pode ser que você mesmo ou muitas pessoas, ao se verem de frente com essa teoria aí nos conteúdos, meio que fiquem preocupados ou queiram entender onde é que vocês se encaixam? Em qual fase vocês estão? Em qual fase vocês se encaixam? E isso é muito perigoso, eu vou te explicar por quê. Inclusive, se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai entender por que que esse modelo de fases do luto proposto pela Kubler-Ross já não é mais usado atualmente, ok? É o seguinte, para a gente entender o porquê, a gente tem que ir um pouquinho na teoria base dela. A Kubler-Ross foi uma médica que acompanhou de perto pessoas em processo de morrer, pessoas com doenças terminais que estavam ali no processo de, incurável lá no hospital, e ela entrevistou essas pessoas que estavam morrendo. E ela observou alguns padrões que eh, pers perspassavam, nem sei se tem essa palavra, mas em geral, pelas pessoas que estavam vivenciando isso. Foi onde ela categorizou aí, aquela questão de negar em um primeiro momento, por exemplo, ao receber o diagnóstico de uma grave doença, primeiro a gente tende a negar, né, para absorver a informação. "Nossa, será que está certo, né, esse diagnóstico? Não, eu acho que o médico errou, eu acho que esse exame está errado, vamos fazer um outro exame", e por aí vai. E a teoria dela, por fazer muito sentido, ela foi amplamente difundida, só que, paralelamente a isso, ela foi muito distorcida pela comunidade acadêmica e pela população em geral. E acabou que hoje em dia o modelo que a gente vê é tão simplista assim da teoria dela, é um modelo distorcido do original. E eu quero te explicar uma coisa. Primeiro, a Kubler-Ross estudou pessoas em processo de fim de vida, ou seja, as pessoas estavam vivas ainda quando ela as entrevistou. Então, essa teoria, ela é muito mais coerente, ela faz muito mais sentido quando a gente vai olhar para casos de luto antecipatório, ou seja, do ponto de vista do doente, que está vivenciando aquele processo de adoecimento e possivelmente, né, um processo, né, de incurável, digamos assim, de morrência, essa teoria seria mais adequada sob esse ponto de vista dessa pessoa que está doente. E não necessariamente do ponto de vista dos familiares que perderam essa pessoa pela morte, entende? Então,
E outra crítica a essa distorção da teoria dela, que é feita hoje pela comunidade acadêmica, é o seguinte, que dá-se a entender que esse modelo de fases é sequencial, ou seja, primeiro é a negação, segundo é a raiva, terceiro é a barganha, numa sucessão, né, numérica, hierárquica. E não, quando a Elizabeth Kubler-Ross propôs essa teoria, ela disse que nem todas essas fases aconteciam com todas as pessoas e que não necessariamente essas fases eram lineares, ou seja, essa é a 5 e exatamente nessa sequência e exatamente com todos. Então, essa distorção que foi sendo passado ao longo aí das décadas em relação à teoria dela, fez com que hoje em dia você ou qualquer pessoa que vai procurar entender sobre o seu processo de luto, tente se encaixar neste modelo. E é justamente o contrário. Porque hoje em dia nós temos modelo mais flexíveis e modelos muito mais modernos para a gente lançar uma perspectiva a respeito, para nortear a gente em como que está aí o caminhar do processo do luto, da pessoa. É uma dessas teorias que é mais moderna, seria a teoria do modelo do processo dual de luto. Que propõe, eu vou colocar depois os autores tudo aqui abaixo, se você acaso for estudante de psicologia ou quiser entender mais, eu vou colocar aqui na descrição, é o Stroeb e Schultz, eles desenvolveram essa teoria que diz que o modelo, de enfrentamento que a gente pode analisar a evolução da pessoa, seria esse modelo do processo dual, ou seja, 2. Ou ele está voltado aqui para a perda, ruminando a perda, entristecido, mas olhando para a perda e sentindo toda a tristeza e a dor que ela provoca, e também oscila com os momentos da restauração, ou seja, de ele procurar olhar para a vida, olhar para as coisas da vida que estão diante dele, ao mesmo tempo em que ele olha para a perda, ele olha para a vida, tenta seguir com a vida. E essa oscilação, esse movimento é o que nos mostra sobre a saúde desse processo de luto da pessoa. O que nos preocuparia nessa nova teoria do processo dual de luto é o congelamento. Se a pessoa está congelada somente aqui na perda, né, que ela não consegue de forma alguma olhar novamente, caminhar, transitar em olhar ou abrir-se para a vida ou para as coisas cotidianas que a vida exige dela. Então, é o congelamento que nos preocupa. Ou ela está só aqui na vida, né? E afoga-se em trabalho, exemplo, né? E não olha para a perda, não entra em contato de forma alguma. Ela está só aqui, ó, só aqui, meio que se protegendo ou se escondendo ou não dando conta de olhar e enfrentar a perda, ela está congelada na restauração. Isso também é preocupante, da mesma forma que é preocupante ela estar congelada aqui na perda. Então, o que eu quero mostrar para você é que essa é uma das teorias. Nós temos também outras teorias, como a teoria de olhar a perda agora como uma integração, né? Da pessoa ter a perda, ver-se a partir dessa experiência de perda, ou seja, a perda é integrada à nova identidade do enlutado, ou seja, aquilo é parte dele, né? E você aí sabe. Então, nós temos teorias mais modernas, como, por exemplo, a do crescimento pós-traumático, que eu vou fazer um vídeo especial sobre isso, que nos mostra que em meio à dor, em meio a todo o trauma e tudo que reflete uma perda, né, que reverbera uma perda na vida, de alguém, ainda existe
essa possibilidade de um grande crescimento e um grande fortalecimento, mesmo em meio a situações de grande vulnerabilidade. Tudo isso teórico que eu aqui quis mostrar para você é para que você não fique refém de teorias, para que você entenda, tenha compreensão aberta e simples, mais ou menos de onde você está pisando nesse território totalmente novo, incerto, escuro da perda, entende? Então, o que eu quero dizer para encerrar aqui para você é o seguinte: não se prenda em modelos, não procure encaixar o seu enfrentamento da perda em fases, em teorias, em modelos, não. Sabe por quê? Só você sabe o jeito que você dá conta de enfrentar uma perda. Só você viveu a sua história de vida, só você viveu a sua história de perdas anteriores, só você viveu a história da relação com a pessoa que faleceu. Só você sabe como você consegue ou dá conta de enfrentar a sua perda. Então, em relação a enfrentamento de perda, que é o processo de luto, não tem certo e errado. Você está fora da teoria, você não passou por essa fase, você está só aqui. Não! Sabe? Isso é por isso que eu disse, né, foi muito distorcido ao longo do tempo e as pessoas acabam preocupadas em encaixar a sua dor, o seu pesar, a sua adaptação à nova realidade sem a pessoa perdida e essa nova realidade de vida que se segue em fases, em potinhos, em teorias, e não é isso. Sabe? Então, eu quero dizer para você, acalma o seu coração, tá? Não existe certo e errado, tem, não tem, tem tempo, não tem tempo, sabe? Estou em negação ou já aceitei. Não, tenta não ficar preocupado com isso, sabe? Porque só a gente sabe dessa história em particular, da história da relação, da sua história de vida, é só você que sabe. Das suas vulnerabilidades e das suas forças para enfrentar qualquer tipo de situação. E a perda é uma delas e, quiçá, a maior delas, tá? Então, seja mais você. Às vezes, a gente precisa ter uma seletividade inteligente no processo de luto, de diminuir, de diminuir o barulho do externo, ou a importância que a gente dá para o externo, pessoas, palpiteiros de plantão, Googles da vida, né, que tem muita informação útil, sim, mas também tem muita informação que, ao invés de ajudar você no enfrentamento, faz você ficar mais perdido ainda. Como, por exemplo, ai, será que eu estou em depressão? Será que eu estou na fase da depressão e logo eu vou chegar na aceitação? Será que eu estou... Calma, calma, tá? A teoria dela foi muito distorcida. Hoje em dia não é uma das teorias mais usadas, tá? E infelizmente existem muitos psicólogos e profissionais da saúde mental ainda com essa visão engessada de olhar para o cliente com esse olhar dessa teoria que distorcida e ultrapassada, tá? Então eu queria dizer isso para você, não se preocupe em encaixar a sua dor, não se preocupe em ter que encaixar a sua adaptação a esse mundo tão difícil que ficou em modelos, em fases, em calendários, em teorias, tá? Ou no tempo do externo, no tempo dos outros. Já tinha que estar melhorado, né? Não deu conta ainda, já era para ter aceitado.
né? Você sabe que eu sou suspeita para falar, tem muito vídeo sobre isso aqui no meu canal, mas por hora é essa informação muito importante que eu quero que você que teve a sua perda tenha consciência dessa informação e que não seja refém desse processo que está acontecendo com você. Espero que tenha sido útil e se você achou que fez sentido para você esse vídeo, me ajuda ou se inscrevendo no canal aqui ou compartilhando com alguém que possa se beneficiar dessa informação que eu considero de utilidade pública. Até o próximo vídeo.